amigos, o CNJ vai endurecer regras para o BPC-Loas. É uma notícia, digamos assim, meio que preocupante, né? Mas nós já vamos trazer todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também o seu hypar. Olha, meus amigos, a matéria saiu no site da CNN Brasil, né? O plenário virtual do CNJ, para quem não sabe, gente, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, formou maioria nessa última quinta-feira para unificar as regras da perícia para a concessão do BPC-Loas, né, pelo INSS, né? O benefício no valor de um salário mínimo, ou seja, 1.512, é pago, né, para quem é deficiente, né? O que está analisado, que está sendo analisado pelo CNJ é isso, né? O benefício tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência, né? A proposta, gente, que está em análise pelo CNJ é de autoria do presidente do STF, né? O Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso. O voto dele foi seguido por 11 conselheiros. Falta a manifestação de outros 3. Ou seja, meus amigos, literalmente, né? Se já 11 votou favorável à mudança, nesse quesito falta apenas 3, né, para votar, ou seja, não tem mais como reverter, vai ter mudança, né, no critério de perícia médica e no critério da concessão do BPC-Loas no âmbito judicial, né. É recomendável a adoção de instrumento de avaliação comum entre a esfera judicial e administrativa, até para facilitar a identificação de eventuais divergências, disse o relatório de Barroso, né, que tem como base trabalho realizado por grupo formado em 2024 para avaliar a concessão do BPC, né? Hoje o INSS faz uma perícia mais ampla, né, para conceder o benefício. A autarquia considera também condições sociais, né, chamada perícia psicossocial, né? Palavrinha difícil. A ideia é que a justiça adote o mesmo procedimento para conceder o BPC-Loas. Gente, trazendo para um linguajar popular, né, essas medidas que o CNJ pretende adotar na perícia judicial é praticamente o mesmo critério que hoje é feita pelo INSS, né? O judiciário tem emitido decisões favoráveis aos segurados que entram com ação para a concessão do BPC e tem concedido benefício mesmo nos casos em que a perícia não considera haver deficiência nem incapacidade para a vida social e laboral. Gente, foi esse aspecto aí, né, que levantou toda essa discussão, né, a nível nacional, porque houve algumas decisões judiciais, a gente sabe que não é muito, né? Algumas pelo Brasil afora. O que aconteceu, né? A pessoa teve o BPC negado pelo INSS porque o médico perito entendeu que aquela deficiência não era de longa duração, né? Ou seja, que a pessoa poderia melhorar e daqui a pouco exercer a sua plena capacidade para o trabalho. E aí tá, a pessoa obviamente recorreu na justiça. Chegando na justiça, o perito judicial também analisou, né, essa deficiência e também afirmou que ela não era incapacitante, né? Mas mesmo assim, né, o juiz pegava e concedia o BPC, arrumava um argumento, né, e concedia o BPC-Loas. Foi por causa desse tipo de decisões judiciais, né, que hoje há toda essa discussão, né? Ou seja, para que torne a análise do BPC judicial bem parecido como ocorre hoje de maneira administrativa, né? O CNJ, no entanto, rebate que o gargalo esteja na justiça, né? De acordo com os dados do painel do INSS, no programa Justiça em Números, apenas 23% das ações relacionadas ao BPC julgadas pela Justiça Federal em 2024 foram consideradas procedentes, ou seja, de todos, né, os pedidos feitos para o de BPC em 2024, apenas 23%, né, foram entendidas pelo judiciário como a pessoa teria direito, né, a receber o benefício. E a grande maioria, ou seja, 36%,
foram improcedentes, ou seja, as pessoas não conseguiram reverter a decisão do INSS e 21% não, e 14%, né, foram resolvidos mediante acordo entre o segurado, né, e o segurado, o beneficiário, né, e o próprio INSS. Ou seja, o CNJ rebateu que a justiça não é o principal culpado pelo aumento exagerado do BPC-Loas. Mas, né, o conselho lá do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, já 11 ministros acabou votando, né, uma análise, né, uma proposta do presidente do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, que visa tornar, digamos assim, principalmente os critérios da perícia médica, né, muito parecido como é hoje do INSS. Falta apenas 3 minutos, né, mas uma coisa é certa, né, vai ter mudança no BPC judicial, né? Então vamos ficar aguardando quando os 3 outros ministros votarem, né, a gente vai atualizar essa questão. Eu até já comentava em um outro vídeo, gente, eu não concordo muito, né, de tornar o BPC judicial semelhante ao que é concedido de maneira administrativamente. Obviamente que quando essa proposta, né, ela se tornar lei, ela é unificada, né? Os juízes de todo o Brasil precisam se ater, né, desses novos critérios feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Vira regra, digamos assim. Por que que eu não concordo muito? Pelo seguinte, né? Vamos imaginar que uma pessoa foi reprovado numa perícia médica do INSS. Se esse tema do CNJ, né, for aprovado, e que vai ser aprovado, o que vai acontecer? A chance dele reverter essa perícia na justiça fica mais distante, né? A não ser que o entendimento do médico judicial seja diferente, né, do entendimento do médico perito do INSS. Aí sim, né, a grande chance. Porque a gente sabe muito bem, né, nós recebemos direto aqui pessoas reclamando quanto ao tratamento do médico perito do INSS, que segundo alguns, né, seguidores aqui do canal, o médico perito nem olha no segurado para fazer uma checagem, para conferir a enfermidade. Teve uma menina que mandou esse tempinho relato e chegou a mandar prints de documentos, a gente levou laudo, até ressonância magnética, disse que o médico perito não chegou nem a abrir a pasta que ela levou, né? Disse que colocou ela lá na maca, deu uma olhadinha e pronto, acabou. Encerrou por ali a consulta e depois, quando ela entrou à noite para saber o resultado da perícia, ela foi reprovada. Ou seja, simplesmente no caso dessa moça, pelo que ela me relatou, não houve, né, uma perícia médica. Porque se o médico não avaliou nem os documentos a quais ela levou e nem fez uma análise completa ali nela presencialmente, não foi perícia médica. Ou seja, num caso como esse, obviamente que uma perícia judicial pode ser favorável ao segurado, né? Nesses casos, agora vamos imaginar que o médico perito do INSS fez uma análise perfeita lá, né, e não achou incapacidade. Aí na justiça já fica mais difícil de reverter essa decisão, digamos assim. É aquilo que eu falo, meus amigos, a cada dia que passa, né, a concessão do BPC no Brasil está se tornando bastante complicado, né? Via administrativo já está complicado, agora parece que vai complicar também no judiciário.